Caros amigos e irmãos, inicialmente queremos saudar a todos, que possamos continuar sobre o amparo de Jesus, sentirmos guiados por Albino Teixeira e tutelados pelos amigos espirituais, que sempre estão vigilantes, que estão sempre presentes em nossas vidas. Neste momento, rogamos em prece ao Mestre Senhor Jesus, que Ele continue a nos abençoar, dando-nos ânimo para seguir os seus exemplos e os seus ensinamentos, para que, tanto quanto possível, Senhor, possamos vivenciar a sua doutrina de luz. Que possamos contar, uma vez mais, com a ajuda dos nossos mentores e amigos espirituais, que sempre velam por nós, para que a nossa palavra possa se constituir naquela semente sadia a ser plantada no terreno fértil dos corações de todos. Assim, caros amigos e irmãos, confiantes na assistência amorosa do Senhor Jesus e com a inspiração de mais alto, que possamos alcançar os nossos objetivos superiores e atingir os nossos melhores propósitos. Que assim seja, hoje, agora e por todo sempre. Pois bem, vamos passar agora então a apresentar a estrutura básica do nosso estudo. Nos propusemos durante a composição do estudo a abordar o tema central, as bem-aventuranças, conceitos, aprendendo com a história, a lógica das aflições, a origem das aflições, a visão espírita, a instrução dos espíritos acerca das aflições e, por fim, uma abordagem final com as conclusões do nosso estudo. Então, este aí está apresentado o critério que abordamos, o que vamos abordar no desenvolvimento desse estudo. E para cada um desses temas, faremos então as considerações mais explícitas durante a abordagem de cada um desses tópicos. A base do nosso estudo encontra-se contextualizada nas anotações do capítulo 5, nos versículos 4, 6 e 10 do apóstolo Mateus, e também no capítulo 6, nos versículos 20 e 21 do apóstolo Lucas. O tema em questão que nos propomos a estudar, ele está inserido no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 3, e tem por fundamento o estudo, a compreensão, o entendimento da justiça das aflições. Então, este é o nosso tema central, objeto deste estudo. No capítulo das justiças das aflições, o nosso querido Allan Kardec, nosso incansável codificador, ele tece preciosos comentários doutrinando-nos sobre as aflições e mostrando-nos racionalmente, como era o seu feitio, a utilidade dos sofrimentos em uma perspectiva coerente com a doutrina cristã e com a lógica das vidas sucessivas. O nosso desejo sincero
com este estudo é o de contribuir para que venhamos compreender e, sobretudo, vivenciar esses ensinamentos, mantendo absoluta fidelidade com a doutrina cristã e coerente com os princípios basilares da doutrina espírita, aquela doutrina que nos instrui, nos consola e nos redime. No capítulo das bem-aventuranças, associando-as às aflições, nós recorremos aos registros contidos tanto no Evangelho quanto nas obras básicas e destacamos os seguintes aspectos. Em Mateus, no contexto do inovidável Sermão da Montanha, ele, reproduzindo as palavras do Senhor Jesus, registra que são: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Já no Evangelho de Lucas, encontramos o seguinte registro: vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Vós sois felizes, vós que chorais, porque rireis. Devemos reconhecer que esses ensinamentos, a princípio, eles podem nos parecer, até certo ponto, controversos e até mesmo incoerentes com a bondade sempre externada pelo amoroso Mestre ao longo de todo o seu ministério aqui na Terra. Entretanto, neste particular, confirmando e tornando esses ensinamentos mais acessíveis ao nosso entendimento, o emérito codificador vem uma vez mais ao nosso auxílio, esclarecendo-nos de forma sensata, clara e objetiva, como era do seu feitio, que deveis vos considerar felizes por sofrer, porque vossas dores deste mundo são a dívida das vossas faltas passadas, e essas dores, suportadas pacientemente sobre a terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Para abordarmos os conceitos inerentes à aflição, nós nos valemos e recorremos ao bom e velho dicionário da língua portuguesa e encontramos lá que a definição do conceito de aflição ele está intimamente associado a padecimento físico, a tormento, a tristeza, a amargura, a decepção, a inquietação, ou seja, há uma vasta gama de sentimentos e atribulações que nos visitam constantemente ao longo das nossas existências. Ainda agora, em toda a humanidade, nós estamos vivenciando dias de aflições e de graves amarguras em razão do sério quadro de saúde pública. Isto vem alterando as nossas rotinas, obrigando-nos a novos comportamentos, interferindo nos nossos relacionamentos, enfim, obrigando-nos a adotar novos procedimentos e de termos uma nova visão da vida. Então, é justo também considerar que falar sobre aflições é falar de algo que está e sempre esteve presente na vida de toda a humanidade, quer seja encarnada, quer seja desencarnada, em graus de seriedade, uns mais,
outros menos graves. Portanto, meus amigos, no que tange às aflições, nada é novo para nós, ou nada é que esteja ausente das nossas experiências reencarnatórias. Voltando ao passado e aprendendo sempre com os registros da história, nós vamos constatar que as aflições estiveram sempre presentes no cotidiano das civilizações, no curso de seus variados estágios evolutivos, desde o princípio dos tempos. Na instrutiva e reconfortante literatura espírita, o iluminado mentor Emmanuel, mercê da caridade mediúnica de Francisco Cândido Xavier, nos livros Paulo e Estevão e Vinha de Luz, recorda-nos que as aflições e as atribulações permearam sempre a comunidade dos discípulos do Mestre, desde os tempos inolvidáveis da Casa do Caminho, passando pelos espetáculos sangrentos da Roma Imperial, transitando pelos tribunais políticos e religiosos da Inquisição na Idade Medieval, e ainda hoje, sendo, às vezes, combatidos pelo bem que fazem e pelas verdades consoladoras que ensinam. E vamos também recordar que o próprio Divino Amigo já demonstrara sinais de compreensível aflição em várias passagens de sua marcante trajetória na Terra. Basta-nos, para isso, lembrar do aflitivo pedido no auge do seu martírio, rogando: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Isso está contido em Mateus, no capítulo 26, versículo 36 a 39. Propomos agora a fazer uma objetiva reflexão sobre a lógica das aflições. Todas as bem-aventuranças proclamadas por Jesus e já comentadas anteriormente no início desse estudo, só encontram explicação quando admitida a verdade inconteste das reencarnações sucessivas. Devemos convir que, sem uma plena convicção das vidas sucessivas e também da justiça divina, é muito difícil acreditar ou até mesmo aceitar que os sofrimentos, os sobressaltos, ou seja, que as aflições, de um modo geral, sejam para que venhamos a desfrutar de um futuro mais venturoso. Cabe aqui uma outra abordagem para que venhamos admitir a lógica das aflições. Temos absoluta certeza de que os sofrimentos e as dificuldades, enfim, as aflições, não se manifestam por simples ou mera vontade ou até mesmo por capricho de Deus. É claro que Deus, sendo todo bondade, sendo um Pai amoroso, não quer o sofrimento dos seus filhos amados, nem também que eles se percam nos caminhos da evolução. Para nós espíritas, a lógica das aflições encontra guarida ou faz parte de um planejamento ou de uma programação de vida que, por enquanto, ainda não somos capazes de entender em toda a sua dimensão. Propomos agora algumas considerações em torno das origens das aflições. A física nos ensina que a todo efeito corresponde uma causa, ou seja, não pode haver efeito sem que haja uma causa, ou, em sentido inverso, uma causa sem que um efeito lhe tenha dado origem.
Nesse particular, o incansável codificador, examinando a questão das causas e efeitos, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, assim se expressou com toda a força da sua lógica, do seu bom senso e da sua inteligência. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas da sua imprevidência, de seu orgulho, de sua ambição? Quantos arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Cremos ser desnecessário alongarmos sobre as origens e causas raízes das aflições, já que todos as conhecemos de sobra, mas apenas reiterando os ensinamentos de Kardec, devemos reconhecer que as aflições que hoje nos angustiam são consequências dos males que produzimos no pretérito e que nos encontra hoje em um processo de reeducação com a oportunidade de acertarmos os débitos contraídos. Esta é a lógica da vida. Esta é a lógica das aflições. Outras questões nos levam a fazer uma reflexão mais detida sobre as nossas aflições atuais e futuras, cabendo-nos indagar: por que uns sofrem mais do que outros? Por que uns nascem na miséria, enquanto outros nascem na opulência? Por que uns nascem perfeitos fisicamente, enquanto outros padecem de sérias deformações congênitas? Por que homens maus e viciosos prosperam, enquanto os bons normalmente lutam com enormes dificuldades? E aí vai uma série quase que infinita de outros porquês. Sem o conforto da compreensão espírita, qualquer fé religiosa pode consolar e propiciar a paciência necessária para enfrentar as nossas aflições, mas nenhuma delas consegue esclarecer racionalmente o porquê dessas aparentes disparidades. Daí surgirem as teses que proclamam que Deus esteja ausente de nossas vidas, ou mesmo a tese da não existência de Deus e, por consequência, da falência divina. Sobre a visão espírita, temos, a partir do nosso entendimento e da nossa convicção sobre a existência de Deus, sendo a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, na resposta dos espíritos à questão número 1, proposta pelo codificador no Livro dos Espíritos, e ainda sendo Deus soberanamente justo e bom, conforme consta do item 13, também do Livro dos Espíritos, e amando igualmente a todos os seus filhos, sem preferências ou privilégios, somos levados a reconhecer que as vicissitudes da vida têm uma causa. E sendo Deus infinitamente justo, essa causa só pode ser justa, por mais difícil que possa ser, em geral, concebida pelo nosso ainda acanhado entendimento. Não há como negar que a justificativa, o entendimento e a compreensão da justiça das aflições encontram-se fundamentados no conjunto dos ensinamentos do Divino Mestre. Confirmando e relembrando os ensinamentos do Mestre, a doutrina consoladora propicia-nos uma fé inquebrantável e uma inarredável certeza da justiça das aflições, fruto de ações
e procedimentos retidos no ontem, que chegam-nos hoje em forma de dores, angústias e aflições, ao tempo das colheitas inevitáveis. Agora passemos em revista alguns ângulos dos ensinamentos dos benfeitores espirituais acerca do tema em estudo. Do incansável propagador do Evangelho, Paulo de Tarso, em carta enviada aos Gálatas, e ainda hoje bastante atual, alerta-nos de que o que o homem semear, isto também ceifará. Isto nada mais é do que a essência dos ensinamentos e conselhos que nos trazem os nossos abnegados amigos espirituais cotidianamente. O iluminado Espírito Emmanuel, abençoado mentor, na lição Aflição Constante do livro Caminho, Verdade e Vida, sugere-nos estar sempre juntos do Mestre e que não olvidemos que, nas aflições, é imprescindível tomar-lhe a sublime companhia e prosseguir avante com a sua serenidade e seu bom ânimo. Da angelical Joana de Ângeles, no livro Celeiro de Bênçãos, alertando-nos de que é imprescindível valorizar a aflição, sopesando-a com discernimento, de modo a conduzi-la às fontes inexauríveis do Evangelho, em clima de serenidade, respeito e amor. Ali, todas as dores se acalmam, todas as lágrimas se enxugam, todos os aflitos são consolados. É ainda a abnegada irmã Joana de Ângeles que nos aconselha assim: se te parece insuportáveis as dores, lembra-te de Jesus, ora, aguarda e confia. Lembramos também que a sempre terna e doce Meimei, em confortadora mensagem recebida por intermédio do sublime medianeiro Francisco Cândido Xavier, alerta-nos de que, de todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Também Lacordaire, um dos pioneiros da doutrina espírita, em mensagem ditada em 1863, que consta do capítulo 5, no item 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, já nos asseverava de que, quando o Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, não se referia aos sofredores em geral, porque todos os que estão neste mundo sofrem, mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. Meus caros amigos e irmãos, já caminhando para a finalização das nossas considerações, nós vamos buscar então uma consolidação das principais conclusões do nosso estudo, estimulando-nos à necessidade de várias ações. E dentre elas destacamos: compreender que as aflições que hoje dão causa às nossas tribulações estão presentes em nossas vidas, tanto na terra quanto nos planos espirituais. Suportarmos com resignação as aflições do dia a dia é uma obrigação que se impõe ao bom espírita e ao verdadeiro cristão. Mantermos
irrestrita, absoluta e total confiança na justiça divina, convictos de que o Pai Celestial sempre quer o melhor para os seus filhos, ainda que não estejamos devidamente habilitados para avaliar o nosso mérito pessoal. Sermos ainda incapazes de conhecer as causas pretéritas que geraram nossas atuais aflições. Conscientizarmos de que, na atual encarnação, estamos todos submetidos a processos constantes de resgates e aprendizados. Buscarmos superar as causas das atribulações que nós mesmos originamos, mantendo a fé e conservando a confiança de que não nos faltará a equidade na aplicação da justiça das aflições. Entendermos que, pelas limitações que hoje caracterizam os nossos espíritos, somos ainda incapazes de, por enquanto, compreender as causas geradoras das nossas aflições, muito embora possamos assimilá-las com o auxílio da lógica das causas e efeitos. Estarmos firmes na fé e com a certeza absoluta na aplicação imparcial da justiça das aflições que permeiam o curso das nossas experiências reencarnatórias. Que Jesus, na sua infinita bondade, no seu excelso amor, possa apacentar as nossas aflições. Por fim, concluindo este estudo, convidamos a todos para estarem focados no registro de Mateus, no capítulo 11, versículo 28, onde ele nos reitera o inovidável e irrecusável convite do Mestre Senhor Jesus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Muita paz e bom ânimo a todos.